aleluia, aleluia. Erga seus braços. A minha alma abrirei, aleluia, aleluia. Cristo é meu Rei. Mais forte. De coração. Aleluia, aleluia. A minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Cristo é meu Rei. Aleluia. Aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valia quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai se sentando, vai ocupando o seu lugar. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Solta a sua voz, bendize com a sua alma. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Mais uma vez, força. Bendize minha alma, bendize minha alma, bendize ao Senhor.
Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos concluindo essa oportunidade ímpar que Deus nos concedeu desse acampamento nesse ano de 2015 aqui em Cachoeira Paulista, esse acampamento de cura e libertação. E concluindo esse acampamento, nós concluímos com muita gratidão. Eu até dizia para o Padre Duarte lá atrás, a gratidão do coração de tudo o que Deus realizou aqui, na vida de vocês, mas nas nossas vidas, naqueles que estavam aqui partilhando, ministrando, pregando. Nós agradecemos pela comunhão que nós temos, porque nós nos sentimos família. Apesar dele estar lá em Portugal, o Ironi lá no Paraná, o Roberto lá em Goiânia, nós nos sentimos família, e todos os outros que aqui passaram, porque nós somos irmãos, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus, congregados no Cristo, que hoje nos forma na sua liturgia da palavra, que quer que nós voltemos para nossa casa decididos, comprometidos, empenhados, com a vida que Ele quer que de agora em diante nós vivamos. E veja, a igreja, nesse domingo, nós estamos aí na reta final do tempo comum. Daqui a pouco nós entraremos no tempo do advento, já um novo ano litúrgico. Mas finalizando esse ano, a igreja nos faz proposta, nos propõe que cada um de nós tenhamos a coragem de nos entregarmos, uma entrega piedosa da nossa vida nos braços de Deus, de um Deus que nós conhecemos e que é o nosso Pai, e que aqui na Canção Nova nós o chamamos de Pai das misericórdias. A igreja está nos propondo a viver uma experiência de inteira confiança na providência de Deus, na dependência de Deus, em voltar a acreditar que Deus cuida de nós, em voltar a acreditar nesses tempos difíceis que nós enfrentamos, que Deus cuida do seu povo. E para isso, a igreja nos coloca dois exemplos nessa liturgia: duas mulheres, duas viúvas, que não têm nome, que não têm história. Nós não sabemos o nome do filho dessa viúva de Sarepta, nós não conhecemos a história da viúva do templo. Nós sabemos pela palavra, nós conhecemos e temos conhecimento pela palavra, que esses dois modelos que hoje nos são apresentados pela liturgia da palavra, tiveram a coragem de confiar, tiveram a coragem de se entregar. E dentro dessa entrega, dentro daquilo que o Senhor nos chama, nós precisamos pedir cada vez mais, na nossa caminhada do dia a dia, a virtude da piedade, daquele filho que, como uma criança, a piedade do filho, daquela criança que se entrega totalmente nos braços do Pai, que confia nos cuidados do Pai. Aquela criança que, em muitos exemplos que nós já ouvimos, e você que é pai, que é mãe, que já teve um filho pequeno e que sabe da confiança que esse filho pequeno tinha em você, que se você colocasse ele em pé em cima da mesa da cozinha, do fogão, e mandasse ele pular dos seus braços, ele pularia, porque ele sabia que você não deixaria ele cair, que você o seguraria, que você o ampararia. Nós precisamos voltar a essa experiência, dessa confiança total em Deus, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, olhando para a atitude dessas viúvas, que talvez aos olhos humanos, nos olhos capitalistas forjados,
por essa mentalidade meramente materialista, nós deveríamos dizer imprudentes. Como é que uma pessoa doa tudo que ela tem? Como que uma pessoa acredita? Mas o que nos leva a viver essa piedade, essa confiança, essa experiência de abandono? O amor. Acreditar que Deus nos ama. E eu vou sair do plural para dizer no pessoal: acreditar que Deus me ama. Diga comigo: Deus me ama. Diga mais uma vez: Deus me ama. Mais uma vez: Deus me ama. Obrigado, Senhor. Porque nesses dias, desde quarta-feira, quando nós começamos esse acampamento, até essa hora, 15 horas e 42 minutos. Olhou no relógio, né? 15 horas e 42 minutos. Eu posso atestar, a partir de tudo que eu vi e experimentei, não só por causa dos sinais, mas pela certeza da palavra, pela experiência que eu fiz, eu posso assegurar-me e poder testemunhar lá fora aquilo que eu já sabia e que eu experimentei, que Deus me ama. E eu queria que você aplaudisse o amor de Deus por você. É um sinal, esse aplauso é um sinal de gratidão por esse amor. Quando nós conhecemos a profundidade desse amor, quando nós entendemos o amor de Deus por nós, esse entendimento nos leva a uma entrega total, a uma confiança, a um abandono, nos leva a fazer essa experiência. Meus filhos, minhas filhas, veja a realidade dessa viúva de Sarepta. E aí deixa eu dizer uma coisa, abrindo um parênteses, para os profetas, para os homens de Deus, as mulheres de Deus, para você que quer ser de Deus, para os consagrados, as consagradas, os religiosos, as religiosas, os sacerdotes, seminaristas, as autoridades da igreja, aqueles que servem em diversos ministérios, agentes de pastoral. Deus não priva os seus profetas de viver a mesma coisa que todo o seu povo vive. E às vezes nós nos confundimos achando que porque nós somos servos, porque nós somos servidores de Deus, às vezes profetas, trabalhamos na messe, servimos, nós também não vamos passar. Elias estava prestando um serviço para o Senhor Deus. Ele profetizou contra a idolatria que existia em Israel. Eles estavam fora do projeto de Deus. Ele profetizou contra a impiedade de Acabe e Jezabel. E ele fugiu, porque Deus indicou para que ele fosse para uma torrente, porque ele havia anunciado que viria uma seca mortal, enquanto aquele povo não se voltasse para Deus. E Deus manda ele ir para aquela torrente de Carite, e ele vai, e ali tinha água, mas a seca, olha lá, não ficou brotando água porque o profeta estava ali. Era só o tempo da seca vir e a torrente secou. Elias era sustentado pelos corvos todo dia, que traziam pão e carne, comida para ele ali. Mas chegou uma hora que a torrente secou e Deus disse: sai daí e você vai encontrar ali na fronteira com o Líbano uma viúva em Sarepta, e ela vai cuidar de você. O profeta estava passando pela profecia dele, a carestia, a dificuldade,
Mas nós vemos o cuidado de Deus com o profeta, somente com aquilo que ele necessitava, nada além. Ele não tinha em abundância, ele não era diferente de ninguém naquela situação. Mas Deus estava realizando uma obra de cuidado. E ele vai, ele obedece, ele sai de Jerusalém, vai para aquela cidade de Sarepta. E como Deus havia dito, ele encontra uma pobre viúva que não tem nome. E essa viúva ali encontra o profeta de Deus. Ela estava numa região de pagãos. Ela, portanto, não professava a fé institucional no Deus de Israel. Mas quando o profeta diz para ela, ela conta: olha, eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. Eu vim aqui pegar lenha, porque eu vou fazer o pão, dar um pedaço para o meu filho comer um pedaço e esperar a morte. E o profeta dá a direção: não te preocupes, vai, faze como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e o teu filho, porque assim fala o Senhor, o Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. E a palavra diz que a mulher foi e fez como Elias tinha dito. Ela acreditou no Deus de Israel, ela acreditou na palavra do profeta. Ela acreditou, ela confiou na providência divina, ela confiou na experiência que o profeta estava ali chamando-a a viver. Ela acreditou na palavra do Deus de Israel através do profeta. Pela vida do Senhor teu Deus. Ela fala do Senhor o teu Deus. Ele não era o meu, mas se você está dizendo agora, eu aceito, e eu vou fazer como Ele está dizendo. A confiança. E eu preciso dizer para você, nós precisamos desenvolver, permitir que a graça de Deus transforme o nosso coração e nos faça experimentar essa grande confiança, essa fé, esse desejo de corresponder com Deus, entregando tudo aquilo que nós temos, entregando a nossa vida, entregando a nossa história, confiando nele, não guardando nada para nós, mas entregando nas mãos de Deus aquilo que é mais precioso, a nossa vida, e olhando para Deus com confiança, diante dos desafios que nós vivemos, diante das lutas que nós enfrentamos, das batalhas que nós travamos, nós acreditarmos: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de cada detalhe. Eu preciso entregar tudo, eu preciso consagrar tudo, eu preciso abandonar tudo, abandonar a minha vida nas mãos de Deus. A partir de agora, diante de tudo que eu escutei, diante de tudo que eu experimentei, diante de tudo que eu vi, eu quero caminhar acreditando cada vez mais que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus nos acompanhará na carestia, que Deus nos acompanhará na crise, que Deus nos acompanhará nas provações, que Deus nos acompanhará se essa é a geração, e nós temos visto que tem afunilado, se nós somos a geração que passará por aquela grande tribulação do sermão escatológico de Jesus, no capítulo 13 de Marcos, 24 de Mateus. Se nós somos essa geração, nós precisamos acreditar que Deus cuida de nós, mas nós precisamos, além de acreditar, sermos generosos com Deus, entregando-me totalmente a Ele, com toda a generosidade,
abandonando a minha vida em Deus e deixando que Deus conduza a minha vida, que Deus conduza a sua vida. Quando você entrega, eu dizia isso na sexta-feira à tarde, na minha pregação, quando eu entrego tudo a Deus, quando eu me entrego totalmente a Deus, com toda a generosidade do meu coração, eu preciso acreditar, eu preciso entregar, eu preciso me abandonar, deixar Deus conduzir tudo, viver abandonado, viver entregue, viver rendido, porque mais forte é o meu libertador, mais forte do que as estruturas mundanas, mais forte do que aquilo que tem sido constituído pela nova ordem mundial, mais forte do que as tramas de Satanás. Eu preciso confiar, eu preciso me abandonar, eu preciso me entregar a essa experiência, a essa entrega. Eu preciso sair daquela soberba, ao olhar para as realidades difíceis, ao olhar para o sofrimento do mundo, ao olhar para as situações que acontecem até mesmo na minha vida, e sair daquela soberba, da tentação da soberba, de querer ser conselheiro de Deus, e dizer para Deus: olha, a maneira que o Senhor está agindo não é certo não, eu não aceito essa maneira de agir, eu não aceito essa maneira que o Senhor tem conduzido a história, eu não aceito, e eu te aconselho, repensa, Deus, repensa sobre a minha vida, repensa sobre as minhas provações, repensa sobre as minhas dificuldades, porque eu não aceito o seu projeto para a minha vida. E deixa eu te dizer uma coisa, essa historinha que Paulo contou lá, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, é uma historinha para tentar me convencer que eu tenho que me abandonar e acreditar que o Senhor me sustenta. Quem tentou aconselhar a Deus, quem tentou dizer para Deus que aquilo que ele tinha decidido fazer não estava certo, se chama Lúcifer. Quando Deus disse para os anjos: vocês servirão aos homens, Lúcifer disse: eu não. O senhor surtou? O senhor está doido? Jesus eu até sirvo o filho, mas os homens não. Eu não te servirei, eu não te adorarei, eu não farei a sua vontade. A soberba, o orgulho, essa foi a atitude de Lúcifer, julgando a Deus, não acreditando que aquela era a realidade mais certa, mais poderosa e mais fiel à decisão da salvação da humanidade. Essa foi a atitude da soberba, do orgulho, da vaidade. Nós precisamos ter a humildade de acolher, de confiar, de abandonar a nossa vida nas mãos de Deus. Olha, eu nunca nem experimentei o seu Deus, profeta, mas agora eu obedeço a voz do seu Deus e a sua palavra, e eu vou lá. E ela foi, e ela fez o pãozinho, e ela deu para o filho dela, ela comeu, e ela levou para o profeta, e eles foram sustentados todos os dias, do nascer ao pôr do sol, com o pão nosso de cada dia. O profeta passou aqueles 3 anos e meio comendo um pãozinho, junto com aquela viúva, mas fiel a Deus, sem deixar de acreditar, sem deixar de confiar, sem deixar de esperar, sem deixar de entregar, de renunciar aquilo que talvez viesse como tentação, de achar que deveria ser melhor, ou de confiar simplesmente na previdência humana. Tudo bem, a gente até prevê, mas ali não pode estar a nossa confiança. Lembremos-nos, irmãos, de quando Jesus conta aquela parábola daquele rico que construiu um monte de celeiros, aumentou o celeiro, encheu os celeiros. E aí Jesus disse:
Que adiantou naquela noite? Ele morreu. Para quê? Para quê a avareza? Para que esse apego? Nós somos chamados a confiar na verdade, a confiar nesse Deus que é a verdade, esperar daqui para frente, não desesperar. A tendência é desesperar. Eu digo para você, não pense, nós aqui não pregamos teologia de prosperidade. Não pense, irmão, que agora, depois desse acampamento, você não vai enfrentar mais tribulações, você não vai enfrentar mais dificuldades, você não vai mais ser tentado. Você vai enfrentar tribulações, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar tentações, mas você vai sair daqui com a certeza: mais forte é o meu libertador, mais forte é o meu libertador. Essa confiança na verdade, essa certeza na verdade, essa entrega a essa verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, homens e mulheres de Deus, profetas, nós não podemos ser profetas da corte. E deixa eu dizer, na verdade o profeta da corte é um bobo da corte, é um animador de auditório, porque é um bobo, porque não se entregou, e vai ser julgado no dia final, porque foi profeta da corte. Peçamos ao Espírito Santo que nos liberte dessa mentalidade mundana, dessa mentalidade avarenta, que a sociedade atual tem imprimido na nossa vida. Deus cuida de nós, e nós sabemos que nos fins dos tempos, como a própria carta aos Hebreus vai encerrar, como nós escutamos na segunda leitura, do mesmo modo também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam, para salvar aqueles que confiam nele, para salvar aqueles que colocam a sua vida inteiramente ao seu dispor, que acreditam na verdade. Crer na verdade é confiar. Crer na palavra de Deus é confiar. Crer na doutrina da igreja é confiar. Crer nessa verdade. A verdade, ela tem vou usar 3 línguas diferentes para mostrar para você o sentido dessa palavra verdade. Em grego é aletheia, que significa crer porque viu. Crer porque viu, porque contemplou. Se você imaginar, agora está aí perto do Natal, às vezes as crianças querem ganhar algum presente. Aí o seu filho diz que ele acredita que vai ganhar, está lá no Natal. Ele acredita que vai ganhar uma bicicleta, porque ele entrou na garagem e viu a bicicleta embrulhada num papel de presente. Ele acredita porque ele viu. Essa é a maneira grega da verdade, aletheia. No latim, verdade é veritas. Que quer dizer a verdade testemunhal. Aí o seu filho diz, até para quebrar o seu coração, né? Eu vou ganhar uma bicicleta no Natal. Mas por quê? Porque a senhora disse que ia me dar. Aí você vai pensar, ai meu Deus, meu 13º saiu, já acabou. Mas ele está acreditando, porque você disse. O sentido no latim vem por causa dessa realidade da verdade testemunhal. Padre Jonas tem falado muito isso em algumas pregações. Já no hebraico, a palavra é emuná,
O que significa essa verdade no hebraico? É uma verdade de confiança. Eu não vi, não me foi prometido, mas eu confio. Aí o filho vai dizer: eu creio porque foi prometido pelo meu pai. Eu creio porque eu confio que ele vai dar a minha bicicleta. Essa confiança em cada promessa, essa confiança na promessa do sustento na tribulação. E quantas vezes nós vamos precisar dizer para ele: eu não vejo, mas eu confio nas promessas, na verdade, naquilo que está na palavra. Eu não vejo, mas eu confio. Eu não vou confiar nas estruturas do mundo, eu não vou confiar naquilo que muitas vezes é proposto para que eu faça, mas eu creio porque eu confio, eu creio porque eu me abandono, eu creio porque a sua palavra diz. Eu preciso acreditar, eu confio num Deus que me leva a experimentar essa entrega total, e essa entrega total me leva a dar tudo, me leva a ser generoso, me leva a entregar a minha vida inteiramente. A generosidade é a virtude daquele que dispõe a sacrificar os próprios benefícios em benefício de alguém. Entregar a sua vida, entregar o seu coração, entregar a sua mente, entregar tudo que você tem, entregar a sua história. Eu entrego, eu confio. É essa generosidade que Deus nos chama a que nós voltemos para casa. Nós somos chamados a voltar com essa generosidade, doando para Deus o que nós temos, acreditando em Deus, acreditando na palavra, como aquela viúva acreditou. Provérbios, capítulo 10, de 2 a 3, o livro dos Provérbios vai dizer: de nada servem tesouros iníquos, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa que o justo passe fome, mas Ele derrubará a cobiça dos ímpios. Vai dizer o livro dos Provérbios. Eu vou repetir para você: de nada servem os tesouros iníquos, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar, que o justo passe fome. O Senhor não deixa, porque Ele derrubará a cobiça dos ímpios. Diga: eu creio. Eu creio. Eu creio. Da maneira hebraica de crer, na promessa. Não foi alguém que disse, foi o próprio Deus que prometeu. Eu creio na promessa, eu creio na libertação, eu creio na salvação, eu creio nos favores de Deus. E hoje eu estou assumindo, em nome de Jesus, essa fé, essa esperança, essa confiança na promessa de Deus, não na conversa dos homens, mas na promessa de Deus, na força de Deus, na palavra de Deus, na verdade de Deus. Eu preciso acreditar. De hoje em diante, na minha vida, eu vou caminhar na confiança, na verdade, como promessa. Nesse emuná, eu confio na verdade, na promessa, eu espero. Se você for olhar para a palavra, Elias foi sustentado com o pão nosso de cada dia. Daniel foi jogado na cova dos leões e foi sustentado por Deus. Jesus vai dizer: vocês não veem
Vocês não percebem que até as avezinhas do céu e os lírios do campo recebem os cuidados de Deus? Bata no peito e diga: imagina eu. Diga: eu creio, vou crer, não vou desistir, não vou correr atrás de nada que não seja o Senhor, a promessa, a verdade, porque eu creio nessa experiência de abandono, de confiança total, radical. Eu creio e eu sei que crendo eu experimentarei na minha vida que mais forte é o meu libertador. Todos os dias, eu quero desafiar você, todos os dias, a lembrar dessa palavra: mais forte é o meu libertador. Confia na palavra, confia em Deus, confia, entrega, abandona. Aquela viúva ali, contemplada pelo juiz, por Jesus, ela dá tudo o que ela tinha. São Paulino de Nola vai dizer, lá do século V, aquela viúva, se esquecendo de si mesma e preocupada unicamente pelos pobres, pensando somente no futuro, deu tudo o que tinha para viver, como testemunha o próprio juiz. Os outros lançaram daquilo que tinha de sobra, porém esta, mais pobre talvez do que muitos pobres, já que toda a sua fortuna se reduziu a 2 moedas, mas em seu coração mais admirável que todos os ricos, ela aposta a sua esperança somente nas riquezas da eternidade, da eterna recompensa, e ambicionando para si os tesouros celestiais, renunciou a todos os bens que procedem da terra e à terra retornam. Lançou o que tinham para possuir os bens invisíveis, lançou o corruptível para adquirir o imortal. Aquela pobrezinha não desprezou os meios previstos e estabelecidos por Deus em vista da consecução do prêmio futuro. Por isso, o legislador também não se esqueceu dela, e o árbitro do mundo antecipou a sua sentença. No Evangelho, elogia aquela que ele coroará no juízo. Jesus, segundo o autor da carta aos Hebreus, voltará, você escutou, para salvar aqueles que o esperam. São Paulino de Nola está dizendo, no Evangelho, Jesus elogia aquela que ele coroará no dia do juízo. Nós precisamos confiar, irmãos. Nós não sabemos quando virá o justo juiz, mas nós sabemos que Ele conhece o nosso coração. Saiamos da avareza, saiamos do apego às coisas desse mundo, saiamos da tentação de colocar a confiança no material. Coloca a sua confiança em Deus, espera nele, espera o Senhor. Ele terá a última palavra, acredita. Ele terá a última palavra, Ele é o justo juiz.
é Ele que dará a última palavra diante das injustiças desse mundo. Espera nele, confia nele, entrega tudo a Ele, e você verá que verdadeiramente Ele é aquele que é forte, aquele que é fiel, aquele que é justo. E no dia final Ele coroará você no juízo. Ele te dará a coroa da vitória, porque você esperou nele. Você viveu aquela experiência. Emuná, eu confio, eu espero. A sua palavra me sustenta. E São Paulino de Nola continua: não negociemos, portanto, ao Senhor com os próprios dons do Senhor. Nada possuímos que dele não tenhamos recebido, sem cuja vontade nem sequer existiríamos. E sobretudo, diz o santo, como nós poderemos considerar algo como nosso, nós que em virtude de uma hipoteca importante e peculiar, não pertencemos, e não só porque fomos criados por Deus, mas porque fomos redimidos por Ele. Nós precisamos acreditar. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos viver essa fé interesseira, porque a gente quer alguma coisa aqui no acampamento, e depois nós voltamos para casa indiferentes. Passa um tempinho, a gente volta para aquela fé miserável, desculpa falar assim, que confia mais nas coisas dessa terra, nos poderes dessa terra. E se assim você voltar, você vai comprar a vassourinha que está sendo vendida lá naquela igreja para varrer as coisas espirituais ruins que tem na sua casa. Porque a sua fé não foi colocada em Deus. Você vai comprar paninho sujo de suor, você vai comprar flor abençoada por não sei quem, para arrumar namorado, marido, porque você não confiou em Deus. Você foi seduzido por uma fé materialista. Você não esperou em Deus, que pode te dar tudo, que pode te sustentar, que pode te levantar, que pode te curar, te sustentar. Mas também você experimentou uma fé que mesmo sem ser curado, mesmo ali no leito de morte, você acredita mais no céu do que nessa vida, mais na vida eterna do que nesse mundo passageiro, perene. É dessa fé, é dessa entrega, é desse abandono que nós falamos. É dessa entrega que nós precisamos de coração. Receber de Deus o elogio, e Ele olhar para mim, para você, e dizer: meu filho, é isso mesmo. Como Ele olhou para aquela mulher e disse: ela entregou tudo o que ela tinha, ela tem o valor, é dela, é nela que está o valor, ela é toda de Deus, ela não está dando o supérfluo. E verdade ou não é, padres, que muitas vezes as nossas paróquias não são sustentadas pelos ricos, avarentos, apegados, que dão um mínimo, mas as pobres viúvas, os pobres de Deus, são quem sustentam a igreja. Não são os ricos apegados, avarentos, que estão presos nesse mundo, que tem abundância, mas que não ajuda não só a igreja, não ajuda ninguém. Só pensam neles e acham que está dando uma notinha ali, está fazendo muita coisa. São Cipriano, no século III, ele vai dizer: fariseus, os cristãos que têm o pensamento de que Deus não providencia. Fariseus, vai dizer São Cipriano, aqueles que estão colocando a sua confiança neste mundo e nas coisas deste mundo, no poder, na riqueza desse mundo, apegados. Fariseus, cristãos só de nome, que não são cristãos verdadeiros. Porque São Cipriano estava tão perto, ali no século III, da igreja primitiva. Ele estava na igreja primitiva e diz textualmente os Atos dos Apóstolos, que na igreja primitiva ninguém passava necessidade. Ninguém, porque eles tinham tudo
em comum. Essa é a experiência dos cristãos. Essa tem que ser a nossa experiência. A experiência da partilha. A experiência do compromisso com o pobre. A experiência de ajudar, de saber compartilhar. Compartilhar a minha vida, compartilhar a minha fé, compartilhar a minha experiência, compartilhar os meus bens, compartilhar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho. Mas saber partilhar. Saber ajudar quem precisa. Se envolver nas obras sociais. Se envolver nos movimentos da paróquia, de auxílio aos pobres. Se comprometer, ninguém precisa saber não. O padre não precisa ir para o púlpito para falar o seu nome, para agradecer, porque você ajudou ou deixou de ajudar, que você deu tanto. Não, Deus está vendo o que você deu, e se foi de coração. Mas não tenha medo de dar, não tenha medo de dar, de entregar, de abandonar, de confiar, porque o justo juiz vai vir, e ele vai olhar, e ele vai dizer: esse eu vou coroar, essa eu vou coroar no dia final, porque entregou tudo. E por que ele está olhando ali a entrega de tudo? Porque, como na carta aos Hebreus nós acabamos de escutar, ele foi quem entregou tudo que ele tinha. O que ele tinha para entregar para nós? A sua própria vida, o seu coração, a sua história. Tudo que ele tinha, ele entregou, e hoje é atualizado. Eu gosto da palavra presentificado, porque no mundo atual atualizar é algo que parece que estava velho, que você vai lá no celular, vou atualizar o aplicativo. Então, para não confundir, eu sei que a palavra atualizar está dentro da doutrina, mas só para você entender, é presentificado, se torna presente de uma forma incruenta essa entrega. Jesus está dizendo: olha para aquela viúva, ela entregou tudo que ela tinha, mas olha para mim, eu entrego por você tudo o que eu tenho, a minha própria vida, o meu coração transpassado, a minha morte e depois a minha ressurreição, para que eu garanta a você que você tem o direito, porque foi com o preço do meu sangue que eu comprei você. Eu não te comprei com dólar, eu não te comprei com ouro, eu te comprei com o meu sangue, e você é meu, e eu te comprei lá na cruz para que você tenha a vida eterna, para que você espere a vida eterna, e esperando a vida eterna você partilhe, você viva a comunhão, você faça aquilo que deve ser feito, para que valha a pena, a vida valha a pena. Você quer viver essa experiência, essa confiança, essa entrega, de não ter dúvida, de dizer: mais forte é o meu libertador. A força está, eu volto naquilo que eu comecei, no amor de um Deus que se entregou por mim e por você, que morreu, que deu tudo, como aquela viúva que ele está olhando ali e dizendo: ela deu tudo. A força está na entrega total de Jesus por mim e por você, pela nossa vida, por nós. Feche os seus olhos. Nós queremos terminar essa homilia entregando aquilo que nós temos para Deus. Eu disse para você que o que Ele entregou por você e por mim foi a própria vida. Entrega agora a sua vida. Diga para Deus: você quer caminhar nessa entrega, você quer caminhar nessa confiança, nessa fé, nessa esperança, nessa certeza. Vai dizendo para Ele: eu quero entregar. Senhor, nós entregamos tudo nessa Eucaristia.
Nós não queremos ficar com nada para nós. Nós queremos entregar a nossa história em suas mãos. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Entregar também as nossas misérias, as nossas fraquezas. Mas nós entregamos o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida. Nós não queremos mais ficar presos, dominados, acostumados às coisas desse mundo, adestrados por esse mundo, pela mentalidade desse mundo corrompida. Nós queremos entregar tudo. Eu entrego tudo. Eu entrego a minha vida. Eu entrego o meu coração. E eu te peço, receba a entrega daqueles que agora estão fazendo isso, Senhor. Receba a entrega desses pais, dessas mães que estão entregando a sua vida, desses avós, dessas avós que estão agora entregando a sua vida, desses jovens, dessas jovens, desses adolescentes, dessas adolescentes, das crianças. Recebe a nossa entrega, Senhor. Recebe a entrega de cada um de nós. Nós agora, ao entregarmos a nossa vida a Ti, nós estamos fazendo a experiência de deixar o medo de enfrentar as dificuldades, o medo de enfrentar as lutas, as provações, as tentações, porque doravante, Senhor, nós experimentaremos na nossa vida essa confiança na promessa. Mais forte é o meu libertador. Cada um daqueles que aqui estão, daquelas que aqui estão, independente de como chegaram, mas agora estão indo, entregarão as suas vidas, estão entregando as suas vidas a Ti, Senhor, e vão experimentar a força dessa entrega, e vão continuar caminhando, pisando no chão quando acordarem todos os dias, e assumindo: mais forte é o meu libertador, mais forte é o meu libertador. Eu vou com Ele para o meu trabalho, eu vou com Ele para os meus afazeres de casa, eu vou com Ele para a minha faculdade, eu vou com Ele, e Ele é mais forte, e é com Ele que eu quero estar. É contigo, Senhor, que eles querem estar. Depois de tudo que experimentaram, eles querem estar contigo, viver para Ti. Receba a vida de cada um, especialmente, Senhor Deus, daqueles que querem fazer uma entrega mais radical, como na parte da manhã, na pregação do Padre Duarte, vieram até a frente, dizendo que iriam se entregar à evangelização. Acolhe a sinceridade de cada jovem que se entregou, de cada pessoa, mas de todos nós, porque mais forte é o meu libertador. Arranca-nos da avareza, Senhor. Paulo disse a Timóteo: a causa de todos os males é o apego, é o amor ao dinheiro. Liberta-nos, Senhor. O Papa disse essa semana: como é duro, feio, difícil, escandaloso um padre, um bispo apegado a dinheiro, a riqueza, a poder. Nós não queremos, nós consagrados, nós não queremos colocar a nossa confiança nas coisas dessa terra, desse mundo, apegados ao material, mas nós queremos confiar em Ti, esperar em Ti. O Senhor será o nosso sustento na grande tribulação. O Senhor será o nosso sustento até o dia final. O Senhor estará conosco e nós confiamos em Ti, esperamos em Ti. Recebe, Senhor, o nosso coração e principalmente o nosso compromisso. Nós nos comprometemos contigo, porque mais forte é o nosso libertador. Amém. Diga bem forte: mais forte é o nosso libertador. Diga mais forte ainda. Mais forte, com mais força. Com mais força ainda. Diga para quem está do seu lado: mais forte é o seu libertador. Diga para ele: aleluia, glória a Deus, Ele é mais forte. É a Ele que nós entregamos a nossa vida, é a Ele que nós declaramos que nós pertencemos, e é com Ele que nós vamos caminhar. Mais forte é o nosso libertador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!